Você sabe o que é ser compassiva? Você é uma mulher compassiva? Nesse vídeo a gente vai conhecer o homem mais compassível que existiu, Jesus. Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Maria Fernanda e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre uma outra característica de Jesus. Compassivo é o adjetivo de quem possui ou de quem demonstra compaixão. É quem compartilha dos sofrimentos alheios. É característica de quem se compadece, de quem se emociona, de quem tem vontade de ajudar alguém numa situação de tragédia. É quem revela compaixão. A compaixão é a descrição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em inúmeras ocasiões, Jesus é descrito como sendo movido por compaixão. Essas palavras são precedidas por uma cena em que alguém está numa necessidade e recorre a Jesus. Aí vem os atos de bondade, de caridade e de ajuda dele. Jesus, ele demonstrava compaixão o tempo todo. Se você acha que o teu dia é cheio, que a tua agenda é lotada, tente só imaginar como era o dia de Jesus. Os dias de Jesus eram inacreditavelmente cheios. Pense só, depois de um dia, ele expulsou demônios, estava lá em Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum, vai para Galileia, ele ensina, ele cura, ele conversa. A Bíblia conta que a sua fama ela se espalhava por toda a região. Depois ele se retira, vai para a casa de Pedro e lá na casa de Pedro, do seu discípulo, ele cura a sogra dele. A cidade fica sabendo do que aconteceu e todo mundo se reúne na frente da casa de Pedro. Todos os doentes, todos os endemoniados. Você consegue imaginar a cidade inteira na frente da tua casa te pedindo ajuda? Assim era a vida de Jesus. Todo lugar onde Jesus ia, as pessoas se lançavam sobre ele com as suas necessidades. Isso é que eu chamo de desafio. Isso é que eu chamo de caos. Em determinada situação, Jesus foi abordado por um homem com lepra. Mas esse homem ele tinha uma fé, e essa fé era suficiente para que Cristo pudesse dizer para ele assim: se quiseres, pode me purificar. Ok, te purifico. Mas as palavras a seguir na Bíblia, elas relatam que Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão e o tocou. O resultado dessa compaixão foi que o homem foi curado, completamente curado. O normal era que as pessoas daquela época rejeitassem, se afastassem, excluíssem o leproso. Mas Jesus, ele estendeu a mão e o curou. Em Marcos 6, de 30 a 32, nós vemos a compaixão de Jesus com os seus discípulos, que estavam tão cansados, exaustos, num dia inteiro de ministério. Mesmo sem reclamar, mesmo sem pedir nada a Jesus, Jesus mesmo sugere que eles se retirassem e descansassem um pouco. Jesus tinha um cuidado especial pelos seus discípulos. Ele se preocupava, ele cuidava. Jesus não se frustrava ou se aborrecia quando seus planos eram frustrados. Ele não se aborrecia com as pessoas que o cercavam. Ele era movido por compaixão. Jesus alimentava, curava, libertava as pessoas. E os discípulos que caminhavam com ele foram ensinados a terem os mesmos olhos de compaixão. Nós vemos no mesmo texto em Marcos, um pouquinho adiante, de 35 a 36, quando havia uma multidão para ouvir Jesus, conforme foi chegando o anoitecer, os discípulos começaram a se preocupar, porque não havia comida suficiente para toda aquela gente. Então eles sugeriram que Jesus dispersasse as pessoas, mandasse as pessoas de volta para casa, para que essas pessoas pudessem jantar nas suas casas ou pelo menos buscar um lugar para descansar, para dormir. Mas Jesus, além de ser o modelo perfeito de compaixão, ele era um planejador perfeito. Ele simplesmente
multiplicou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam juntos. E ainda, pasme, sobraram 12 cestos cheios. Você consegue imaginar isso? Compaixão era a especialidade de Jesus. Ele era movido por compaixão. A compaixão, ela mostra interesse. Pessoas compassivas mostram empatia e misericórdia pelos outros. Elas oram, pensam, buscam e procuram ajudar os que estão precisando. Faz o que tem que ser feito. A compaixão se origina de uma preocupação genuína com o sofrimento dos outros. Ninguém pode se equiparar a Jesus quando o assunto é compaixão. Ele era perfeito, era a sua natureza, mas graças a Deus, graças a Ele, nós podemos cultivar a compaixão, podemos crescer nessa questão do nosso coração, podemos orar, podemos fazer propósitos de nos interessarmos mais uns pelos outros, de sentir as suas dores, de reagir com piedade. Podemos aprender, lendo a Bíblia, como Jesus via, como Jesus sentia, como Jesus andava e como ele se comportava. Nós precisamos buscar ter a mesma compaixão, uma compaixão equilibrada. Muitas vezes é muito mais fácil nós termos compaixão dos pobres que estão na rua, das pessoas menos favorecidas, do que das pessoas que nós mesmos amamos e que nos ferem por alguma situação. Nós esquecemos de ter compaixão aos que já são maduros na fé e estão trabalhando na obra como missionários, pastores, evangelistas. Gestos de cuidado podem fazer a diferença. Que tal você fazer um exercício essa semana de compaixão e demonstrar mimando alguém próximo a você? Quem sabe você pode dar um vale presente para sua mãe, uma pernoite num hotel para os seus pastores, um vale salão para a pessoa que trabalha na sua casa. Você pode estender a tua mão hoje. Vamos orar diariamente para que tenhamos olhos bem abertos e vigilantes para que as pessoas que por qualquer motivo estão em necessidade, não precisa ser nada drástico, qualquer necessidade serve. Vamos orar? Senhor Deus, digno Pai, a minha oração hoje, Senhor Deus, é que o Senhor encha o meu coração, Pai, da mesma compaixão que habitava em Cristo, Senhor Deus. Jesus se movia por compaixão. Me ensina, Senhor, a me mover por compaixão, Pai. Que eu tenha os olhos abertos, Senhor Deus, para as necessidades dos outros à minha volta, Senhor Deus. Que eu tenha um coração, Senhor Deus, totalmente disponível e compassivo, Senhor Deus. E que eu possa, Senhor Deus, ser um instrumento do Senhor para a vida das pessoas que me cercam. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. E aí, você gostou desse conteúdo? Então eu quero pedir para que você tenha compaixão, dê um like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no meu canal e eu te espero na próxima semana com uma mensagem completamente novinha para você, falando de uma outra característica para que nós aprendamos a ser mulheres que reflitam o coração de Jesus.